senhor desembargador Roberto Cardoso Veloso, relator desse agravo de instrumento, na pessoa de quem também rendo as minhas mais sinceras e efusivas homenagens a todos os demais membros dessa colenda 13ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vamos ao caso. O caso se trata de um agravo de instrumento contra a decisão do juiz de primeira instância, que denegou um pedido de exceção de pré-executividade, no qual pedia o reconhecimento da prescrição dos débitos que são objeto da execução fiscal. Bom, o caso é eminentemente um reconhecimento dos fatos, né? É uma questão eminentemente fática, né? Vamos fazer um breve resumo do caso, mostrar a linha do tempo que é necessária ao entendimento, depois vamos abordar a questão da evidente prescrição e da prevalência da LEF sobre o CPC no presente caso. O processo de origem é uma execução fiscal de 6 CDAs decorrente do auto de infração, cuja ciência se deu por via postal no dia 8 de maio de 2017. A impugnação administrativa foi apresentada um dia após o término do prazo para seu protocolo, no dia 9 de maio de 2017. Em 2019, foram apresentadas razões aditivas à impugnação, alegando a decadência de parte do crédito tributário. Tal pedido foi atendido, reconhecendo a decadência de parte do crédito lançado. Isso em 2019, 2 anos após a constituição definitiva. No mesmo despacho decisório, a autoridade fiscal reconheceu a intempestividade da impugnação e expressamente declarou que não foi instaurado contencioso administrativo por esta razão. Então, neste caso, o crédito tributário em execução, ele foi definitivamente constituído justamente no exaurimento do prazo para a impugnação, visto que a impugnação ela foi considerada intempestiva e de fato foi. À vista dessa constatação, o crédito tributário, que estava definitivamente constituído desde o seu exaurimento do prazo para a impugnação administrativa, ou seja, no dia 8 de junho de 2017, foi então encaminhado à PGFN para a cobrança judicial, visto que na esfera administrativa não havia mais nada o que ser feito, dada a sua constituição definitiva. A ação de execução fiscal para a cobrança do referido crédito foi distribuída no dia 6 de junho de 2022, ou seja, 2 dias antes do término do prazo de 5 anos para a prescrição do crédito tributário. Todavia, o despacho do juiz ordenando a citação, que é um marco temporal para a interrupção da prescrição, ele se deu somente no dia 1º de março de 2023, após a ocorrência da prescrição do direito de cobrar o crédito em questão, folha 90 do processo original. Importante lembrar o artigo 174 do CTN, que é esclarecedor quanto à ocorrência da prescrição do crédito tributário em questão, né? O 174 diz que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da sua constituição definitiva. E neste caso, a constituição definitiva ocorreu no dia 8 de junho de 2017. No dia 6 de junho de 2022, quase 5 anos após, faltavam apenas 2 dias, foi proposta a ação de execução e o despacho ordenando a citação, que é o marco interruptivo da prescrição, deveria ter ocorrido dentro de 2 dias, como diz aí o parágrafo único do 174, diz que a prescrição se interrompe, inciso 1º, pelo despacho do juiz ordenando a citação em execução fiscal. Na época, inclusive, também o inciso 2 falava que a prescrição se interrompe pelo protesto judicial, que no caso não aconteceu. Somente com a edição da Lei Complementar 208, recentemente, em 2024, que foi incluído também a modalidade de protesto extrajudicial como marco interruptivo da prescrição, o que de fato não é retroativo ao caso em questão. Isso é mais recentemente a questão da prescrição. Então, a linha do tempo ela é esclarecedora em relação ao caso em tela, né? A ciência do auto de infração se deu no dia 8 de maio de 2017,
no dia 9 começou a correr o prazo para impugnação e somente no dia 9 de junho, no 31º dia da ciência, que houve o protocolo da impugnação administrativa. O prazo fatal, então, o prazo fatal para a apresentação da impugnação administrativa foi no dia 8 de junho de 2017, um dia antes da apresentação da impugnação. A impugnação intempestiva, o crédito estava definitivamente constituído já no dia 8 de junho de 2017. No dia 2 de abril de 2020, foi apresentada, em 2019 ocorreu uma apresentação de razões aditivas, e no dia 2 de abril de 2020, houve o despacho decisório 1806, que reconhece a intempestividade da impugnação e afirma que não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal. Então, reconhecendo a constituição definitiva do crédito desde o 2017, desde o dia 8 de 6 de 2017. No dia 29 de 1 de 2021, o crédito foi inscrito em dívida ativa e no dia 6 de junho de 2022, faltavam 2 dias para a ocorrência, para o transcurso do prazo de prescrição, foi proposta a ação de execução e o despacho ordenando a citação se deu somente no dia 1º de março de 2023, após o transcurso completo da prescrição tributária. Né? Diante de tal constatação, foi apresentada a exceção de pré-executividade, consignando a extinção do crédito tributário em decorrência da prescrição. O juízo de primeira instância não reconheceu a procedência dessa exceção de pré-executividade, e aí nós apresentamos aí o agravo de instrumento para consignar, para ver reconhecido né, a prescrição tributária. Bom, alguns fatos relevantes: ao tempo do despacho do juiz ordenando a citação, o crédito já estava extinto pela prescrição. A jurisprudência apontada pela agravada diz respeito à legislação anterior à Lei Complementar 118 de 2005, pois fala a citação válida retroage à data da propositura da ação de execução, o que é inaplicável ao presente caso, né? Porque a legislação apresentada ela diz respeito à legislação anterior à Lei Complementar 105. Por quê? Porque a citação válida e a data da propositura da ação não é mais marco temporal para nada em relação à prescrição. Né? O que é o marco temporal para a prescrição é a data do despacho do juiz ordenando a citação. Portanto, pouco importa a citação do devedor, visto que após a Lei Complementar 118, o ato de citação não é mais marco interruptivo para a prescrição. Dessa forma, não há que se falar em retroação da citação válida à data da propositura da ação de execução. E o que diz a LEF, né? A LEF é cristalina quanto ao tema, né? Diz lá no artigo 8º, parágrafo 2º, que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. Então, é o despacho do juiz que ordena a citação. Assim está no CTN, assim está na LEF, né? E é bom lembrar, pelo princípio da especialidade, a lei específica prevalece sobre a mais genérica, portanto, é inaplicável o Código de Processo Civil nesse caso, porque a LEF é cristalina em relação a este caso, né? Então, a lei específica que trata desta ação de execução fiscal, né? Portanto, senhor, todas as CDAs, objeto da execução fiscal, como mostrado na tela, todas elas foram atingidas pela prescrição. 4 delas estão exatamente nesta condição mostrada em relação ao despacho do juiz ordenando a citação posterior à ocorrência da prescrição e posterior ao transcurso completo do prazo de prescrição, e 2 delas sequer a ação de execução foi proposta, né? Portanto, as conclusões óbvias, né, são as seguintes, né? A dívida objeto da execução fiscal está extinta, dado que o lapso temporal de 5 anos de sua constituição definitiva transcorreu integralmente e o fato interruptivo da prescrição se deu somente após a completude
do prazo necessário para a sua ocorrência. Então, o fato que interromperia o prazo de prescrição ocorreu somente após o seu transcurso, né? Eu faço uma analogia meramente didática, né? É como se for a prescrição, como se fosse um pavio de uma pólvora, né? De um dispositivo e tal, de uma bombinha, vamos dizer assim, né? Uma vez acendido esse pavio, ele tem 5 anos para que ele atinja o dispositivo e faça a explosão, né? Um exemplo um pouco caricato assim, mas ele é didático. Você pode interromper esse prazo, esse pavio, sim, desde que não atinja o dispositivo. Então, antes de atingir a bombinha, você corta o pavio e coloca um novo pavio de 5 anos. Né? No caso, o pavio, ele correu o pavio de 5 anos, né? Ele atingiu o dispositivo e ocorreu digamos assim, a explosão do crédito, né? A explosão da bombinha lá. Então, uma vez atingido, uma vez aceso esse pavio com a constituição definitiva, né, do crédito, esse pavio corre 5 anos até atingir o crédito tributário e extinguir o crédito tributário. Pode ser reiniciado esse prazo? Sim, desde que ocorra um fato que interrompa esse prazo dentro deste prazo, né? Não pode se interromper o prazo após o prazo, né? Senão não tem mais prazo para execução fiscal. Porque uma vez, imagine se for possível que uma citação, que um despacho ordenando a citação ocorra após o prazo de prescrição, não tem mais prazo de prescrição nesse caso, porque basta que se proponha uma ação de execução fiscal em 1 ano, numa determinada data, 30 anos depois ocorra o despacho de ordenando a citação e este despacho, 30 anos depois, ele retroage a data da propositura de ação, que é um absurdo completo. Então, o fato interruptivo da prescrição, ele tem que ocorrer dentro do prazo de prescrição. Se ocorrer depois, ele não interrompe nada, até porque já não tem mais o que falar de interrupção, porque o prazo já se esvaiu. Não há que se falar em retroação, portanto, do despacho do juiz ordenando a citação, a data da propositura da ação de execução, visto que tanto a data da propositura da ação quanto a data da citação não são mais marcos temporais para o efeito da prescrição. Nem a data da propositura da ação, nem a data da citação, eles são mais sequer marcos ou fatos relevantes para a prescrição. E pelo princípio da especialidade, a lei específica prevalece sobre a mais genérica, no caso a LEF se sobrepõe ao caso em tela, por não prever a retroação da citação válida da data da propositura de ação. Isso é um dispositivo que está lá no CPC, que sequer ele se aplica no caso da ação de execução, porque na ação de execução fiscal existe uma lei específica que não trata desse dispositivo, como alegado pela agravada, né? Portanto, a dívida tributária, ela foi definitivamente atingida pela prescrição e, sendo assim, a única providência a ser tomada é a declaração de sua extinção nos termos do artigo 156, inciso 5 do CTN. Por fim, agradeço a atenção, né? Rendo as minhas mais sinceras e efusivas homenagens a toda essa colenda turma, 13ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira, e finalizo com um texto que está estampado no Palácio de Justiça da cidade de Santa Cruz de la Serra, que eu visitei por ocasião de um evento da comunidade tributária, do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, que diz o seguinte: Deus ilumine os homens para que neste templo se haja justiça, né? Eu agradeço sinceramente e rendo aqui as minhas mais sinceras homenagens a toda essa colenda turma. Muito obrigado.